Olá, tudo bem? Eu me chamo Marek, precisamente Marek Henrique Ferreira Eckert. Eu sou biomédico, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou especialista em perícia e genética forense pela Faculdade dos Guararapes. Tenho mestrado em ciências biológicas, também pela Universidade Federal de Pernambuco, e doutorado em biologia aplicada à saúde, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu exerço o cargo de perito criminal, lotado no Laboratório de Genética Forense do Estado de Alagoas, e sou revisor científico honorário da Revista Brasileira de Criminalística na seção de Genética Forense. Hoje iremos abordar um tema que é muito relevante da atuação da biomedicina, que é a perícia criminal. Então, por isso, o título dessa nossa conversa de hoje vai ser Atuação do biomédico na perícia criminal, elucidação de crimes através da genética forense. Então, a gente vai ver, ao longo dessa conversa, quais são as principais atuações, os dispositivos legais e a grande relevância e importância do trabalho do biomédico dentro da perícia criminal e, mais especificamente, dentro da genética forense. Para. Pô, galera, primeira coisa, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente vai postar aqui para vocês, tá? Conteúdo de qualidade sobre perícia criminal. Muito obrigado. Agora sim. Muito bem. Primeiramente, eu queria levantar esse questionamento para você, para ver se você sabe de fato o que é perícia criminal. Tá aqui, ó. Gostou? Tem como você adquirir. Bem, e o que é perícia criminal? Todo mundo me pergunta, poxa, Mário, que perícia, perícia civil, criminal, tem que fazer concurso, não tem? Calma, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Só que é importante vocês saberem que a perícia criminal, ela tem sido muito popularizada e disseminada, né? Devido a séries e filmes presentes hoje nas diversas plataformas, né, também. Eu destaco o CSI, que foi a primeira de todas, foi inclusive a série que me deu o start de, com a biomedicina, exercer o cargo de perito, mas eu trago também o Dexter, né? Tem diversas, pessoal, tem diversas. E uma série nacional baseada em fatos reais é essa aqui, Investigação Criminal, tá? Muito interessante e retrata todo o trabalho da perícia criminal no ato de resolver crimes, tá bem? Só que de fato, tecnicamente, como é que a gente pode definir a perícia criminal? Veja essa ilustração aqui e veja essa. Perícia criminal atuando em local de crime, são as perícias externas, e perícia criminal atuando em diversos laboratórios forenses, as perícias internas e de laboratório. Então, a perícia criminal, ela nada mais é do que uma atividade técnico-científica prevista no Código de Processo Penal e, portanto, indispensável, repito, indispensável para a elucidação de crimes, quando estes deixarem vestígios. Então, é uma atividade de suma importância para a obtenção da tão falada justiça. Tá? E quem pode ser perito criminal? Qualquer pessoa pode? Tem que fazer concurso? Não tem? Qualquer graduação pode? Qualquer cidadão com ensino superior completo que seja aprovado em concurso público. Essas são as principais diretrizes para se tornar um perito criminal nas suas diversas áreas, tá? Qualquer cidadão com qualquer ensino superior completo que seja aprovado em concurso público, tá bem? Então, para isso, tem que estudar um pouquinho, óbvio, tem que estudar. Não existe passar no concurso sem estudar, não existe. Não inventaram um remédio ainda que você toma na veia ou oral e você aprende tudo, você absorve tudo, não existe. Então tem que estudar. Vale a pena? Vale. Vale a pena por dois motivos. Pelo primeiro, por você amar o que você faz. A gente vai ver ao longo da apresentação que é uma profissão extremamente apaixonante e instigante. E você se apaixona por ela a cada dia, a cada caso que você resolve. E pelo segundo motivo,
é um concurso público que te traz uma certa estabilidade. Tá bem? Então, Mário, que graduação? Pode ser biomédico, pode ser. Nunca ouvi falar que biomédico pode ser perito criminal. É o quê? Que pode, gente. Claro. Biomédico pode ser perito criminal? Pode não, deve, deve. Na maciça maioria dos concursos públicos para perito criminal, existem vagas para biomedicina. Como foi o meu caso, aqui em Alagoas, Polícia Federal e diversos outros estados, existem vagas para biomédicos para atuarem dentro da perícia. E não existe uma regra, mas geralmente o biomédico que passa, né, que fica apto através da aprovação do concurso público para perito, e geralmente esse biomédico vai atuar nos laboratórios, geralmente, mas não é regra, depende de diversos fatores administrativos também. Mas geralmente ele vai estar no laboratório de biologia ou de genética, tá? Que é o meu caso. Eu atualmente estou no laboratório de genética, como eu falei para vocês, há quase 3 anos já. Mas no início, quando eu entrei, isso tem 5 anos, eu iniciei atendendo local de crime. Fiquei 2 anos atendendo local de crime de morte violenta. E, a partir de então, no terceiro ano até o presente momento, eu me encontro, né, lotado no setor de genética forense, que de fato é o que eu sempre quis. Bem, então quando é que começa o trabalho do perito criminal? Eu sempre costumo responder essa pergunta com uma frase até interessante, que se vivêssemos numa sociedade perfeita onde não existe crime, não existiria a profissão, a figura do perito criminal. Por quê? Porque o trabalho do perito criminal só começa quando ocorre um crime. Então, ocorreu um crime, qualquer tipo de crime, crime cibernético, crime contra a vida, crime financeiro, crime contra a fauna, contra a flora, qualquer tipo de crime, contra a mulher, qualquer tipo de crime, deixou vestígio, nós já vimos, é indispensável a atuação da perícia criminal. Então tem que ter a atuação da perícia criminal. Certo? Muito bem. Para reforçar isso para vocês, vamos a uma legislação rápida do nosso Código de Processo Penal. O artigo 6º diz que, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, ou seja, do crime, a autoridade policial, quem é? O delegado, deverá, entre outras coisas, eu coloquei só uma informação que é importante para a gente aqui, porque diz respeito à perícia, é o quê? Entre outras coisas, esse delegado deve dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem, deixei em vermelho, que isso é muito importante, para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até quem chega até a chegada dos peritos criminais. A partir do momento que os peritos criminais chegam ao local de crime, este local de crime agora é de responsabilidade dele, perito, e ele vai ter total autonomia para fazer as análises cabíveis e pertinentes, para dar andamento às investigações e se chegar ao senso de justiça o mais rápido possível, ok? Muito bem. Partindo desse princípio, que o delegado deve ir ao local do crime e favorecer a não alteração do estado das coisas, como deveria ser um local de crime ideal, um local de crime perfeito para o perito criminal, ou seja, para a perícia criminal atuar de maneira isenta. Deveria ser desta forma. Acompanha comigo aqui. O cadáver, tá? Aqui a cena do crime, ou seja, essa circunferência. Os peritos criminais trabalhando de forma isolada, só eles dentro da cena, com o vestígio mais distante por aqui, nessa região circular. E aí sim, numa região periférica a essa cena do crime, ou seja, após a fita de isolamento, estariam outros policiais relacionados à investigação, né? Autoridades, a mídia, ou seja, as TVs, as rádios, né? Que a gente sabe que vão muito, tá? Familiares da vítima também. E lá no final, lá atrás, os curiosos, tá? Isso é o ideal. Agora, o que é que ocorre em 90% dos casos de local de crime no Brasil? Infelizmente, a realidade é essa. Às vezes você olha para isso e tem vontade de rir, né?
É cômico se não fosse trágico. A gente ri para não chorar. Porque essa formatação de uma cena de crime, que eu vou detalhar já já para você, é uma formatação totalmente prejudicial para a perícia e para a justiça como um todo. Por quê? Porque não há, numa cena como essa, qualquer noção de isolamento e preservação do estado das coisas para que a perícia possa ser feita com excelência. Tá? Então, geralmente, como é que ocorre? A perícia chega, é a última a chegar. Chegou a perícia, a cena de crime. Os curiosos, a mídia, algumas autoridades, tudo dentro da cena do crime. Às vezes em cima do cadáver. Tá? Familiar da vítima. Nessas horas, são fatos reais que dizem pra gente. Todo mundo é familiar. Por quê? Porque quer estar perto, quer estar em cima. Às vezes nem respeita o luto do familiar verdadeiro que está ali, que perdeu um ente querido. Tá? Os curiosos por aqui e lá no final os peritos. Aí o que a gente tem que fazer? Chegar, reorganizar tudinho, fazer um novo isolamento e tentar fazer o trabalho da gente que já vai estar o quê? Prejudicado. Por quê? Porque vestígios importantes podem estar aqui, ó, em toda essa região aqui azul. E podem ter sido pisoteados, terem seus lugares modificados por essas pessoas que não são as pessoas que pela lei devem estar no interior de uma cena de crime. Tá bem? Mário, que eu não acredito não. Eu acho que você está inventando, você está querendo, né, exaltar algo que não ocorre. Será? Vamos ver alguns exemplos aqui de casos reais, caso você não esteja acreditando. Olha lá. Cena de crime real. Tá? Uma cena de homicídio, o cadáver está por aqui. E olha só a quantidade de gente que está aí para quê? Para nada. Tá? Para atrapalhar. Certo? Olha aqui. Num passado um pouco recente, ainda tinham algumas coisinhas aqui em cima, agora já não tem mais. Certo? Mas aqui a gente retrata o quê? Um crime de trânsito e os corpos estão por aqui, ó, no chão. Veículos envolvidos que você nem consegue ver por aqui. E todo esse contingente atrapalhando a perícia, atrapalhando a polícia, atrapalhando a investigação, atrapalhando a justiça. Que fique claro. Ok? Outro exemplo para ilustrar. Um homicídio numa região litorânea. Ó, e quando a perícia chega, quem já está lá? A mídia. A mídia. Em cima do cadáver, filmando, sem respeitar isolamento. Olha a fita de isolamento aqui. Sem respeitar isolamento, sem respeitar preservação. E aí a perícia tem que chegar e fazer o quê? A magia dela. Muito bem. Diante desse pequeno contexto que eu estou trazendo aqui, qual é o trabalho do perito? A gente já viu o que é perícia criminal, quem pode ser perito, quando começa o trabalho do perito e que trabalho é esse? Né? Como é que o perito criminal trabalha? O que é que ele faz? Muitos acham que o trabalho do perito é ser um mágico. Por quê? Porque vai querer que o perito responda questionamentos sem que ele tenha condições para isso. Muitas dessas vezes é devido a um isolamento e uma preservação que feito de maneira errônea ou equivocada. Tá? Mas, de fato, o nosso trabalho é produzir prova objetiva dentro do processo penal, tá? Através de exames científicos. Então, perícia é sinônimo de exame científico. Perícia é sinônimo de ciência, de exame e de laudo. Tá? Então, reforçando, produção de prova objetiva através de exames científicos em vestígios forenses coletados em local de crime. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho minucioso, é um trabalho complexo, é um trabalho que pode ser bem demorado, a depender da complexidade do exame e do caso, e é indispensável para a obtenção de justiça. Sem perícia não há justiça, isso é um fato. Sem perícia criminal, a justiça não é feita ou é feita de maneira equivocada. Tá? Marek, ilustre como é esse trabalho, o que é que vocês encontram em cenas de crime que fazem análises. Um exemplo clássico. Tá?
foi um caso real, no qual a gente vê uma abundância de sangue, né, de diversos tipos de formações sanguíneas nesse local. E a gente quer saber de quem é esse sangue, porque o cadáver sumiu. O que a gente faz? Primeiro, coleta esse material, faz o teste biológico para saber se é sangue humano. Ah, beleza, é sangue humano. E aí faz o quê? O teste genético, para saber de quem é. A gente vai falar sobre genética mais à frente, com detalhes, tá? Outro exemplo, preservativos, locais de crimes sexuais, estupro. Por que é importante esse preservativo para nós, para a perícia? Ora, eu tenho na região externa do preservativo supostamente material biológico da vítima que sofreu o ato sexual, células da mucosa cervical dessa vítima, tá? Se for uma mulher, obviamente, e na região interna desse preservativo eu vou ter material biológico masculino, e aí eu terei que fazer o teste para ver se é sêmen humano e posteriormente o teste genético para saber de quem é esse sêmen, ok? Um terceiro exemplo que eu trago aqui são as vestes utilizadas pela Isabella Nardoni, que foi um crime que chocou o país, né? Foi uma menina que foi defenestrada pela janela do quarto do prédio onde ela morava, onde ela residia em São Paulo, e essas foram as vestes, né, que a menina portava quando ela foi defenestrada. Tá? E por que essas vestes foram importantes? Porque as manchas sanguíneas e as manchas de fluidos biológicos, como o vômito que ela teve, foram importantíssimas para estabelecer posições e agressões antes do momento em que ela foi jogada. Tá? E aqui eu trago, por último, mais uma ilustração do que o perito tem que fazer na cena do crime. Lembrem-se que a atuação do perito na cena do crime e no laboratório também parte muito da observação. Tem que ser, antes de tudo, um ótimo observador. Observar detalhes que pessoas normais não observariam. Como, por exemplo, essa imagem que trago aqui. O que é que a gente verifica aqui? Uma poltrona, né? Um estofado de carro, tá? De um veículo, que serviu como exame, base para nossos exames. E nós verificamos o que? Fragmentos de vidro aqui, né? Manchas avermelhadas, supostamente sangue, tá? Tecido biológico, ó. E se você não observou ainda, olhe com mais cuidado para essa região que a setinha está apontando e veja que temos um fio capilar. Tá? E esse fio capilar foi importantíssimo para a gente chegar ao autor do fato. Nós conseguimos fazer a extração de DNA deste fio capilar aqui, que tinha a raiz ainda. E através dessa raiz, o DNA do fio de cabelo está na raiz, né, o DNA genômico, e a gente conseguiu fazer a extração e estabelecer o perfil genético e chegar ao agressor. Bem, Marek, então qual a conclusão do trabalho do perito criminal, de fato? Né? Quando é que o seu trabalho finaliza e você passa para o próximo caso? O nosso trabalho ele é finalizado pelo laudo, tá? Pelo laudo pericial. E esse laudo pericial, já adiantando aqui, ele tem um prazo, né? Não é a Deus dará. O vestígio chega para você e você tem a vida toda para fazer esse laudo. Não. Tem um prazo que está também no Código de Processo Penal, no artigo 160. Olha o que diz, acompanha. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde, neste laudo, descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Então esta é a peça final da perícia criminal, né? O laudo pericial. Lembrando que o parágrafo único deste artigo diz que, para a gente reforçar a ideia e fechar o raciocínio, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias. Difícil, mas está na lei, 10 dias. Podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Ok? Vamos entrar no tema mais específico dessa nossa conversa, que é a atuação do perito criminal biomédico na genética, né? O que é que a gente consegue fazer na genética forense em prol da sociedade, em prol da justiça.
Aqui eu trago algumas imagens do trabalho realizado durante a rotina semanal no laboratório de genética, onde ilustro nessa primeira um processo inicial de extração de DNA. Vamos falar mais adiante. Nesta segunda aqui, um processo de pré-PCR, que vamos falar também. E nesta última aqui, o trabalho final de um laudo de DNA, que seria a eletroforese capilar das amostras analisadas para que se obtenha o perfil genético dessas amostras. E é através desse perfil genético que a gente individualiza cada pessoa. Tá bem? Então, qual o trabalho do biomédico perito criminal na genética forense? Veja bem, o trabalho principal dentro da genética forense é a identificação humana. Você vai identificar pessoas através de vestígios biológicos coletados de local de crime, trazidos do IML ou vestígios que estão no processo e são encaminhados para a perícia de uma forma geral. Tá? Então, o que é que ocorre na prática? O material biológico chega ao laboratório de genética, nós fazemos os exames, quaisquer que sejam eles, existem exames de biologia e exames de genética. Se for de genética, obtemos o perfil genético e individualizamos aquele vestígio, de forma que aquele vestígio só pode ser de uma única pessoa, exceto se essa pessoa tiver um irmão gêmeo univitelino, que aí o resultado do perfil genético até o momento, né, de acordo com as tecnologias utilizadas na rotina forense de uma forma geral, o exame de perfil genético de gêmeos univitelinos é o mesmo, é idêntico. Agora, cuidado, eu não estou dizendo que o DNA de gêmeos univitelinos é igual, porque não é. Tá? Eles podem sofrer mutações, enfim, isso é um outro assunto. Mas dentro do âmbito da genética forense, o exame de perfil genético de gêmeos univitelinos atualmente utilizado na rotina é o mesmo. Tá? Bem, e quais são esses materiais biológicos recebidos no laboratório de genética forense? Os mais variáveis possíveis. Recebemos saliva, esperma, em crimes sexuais, obviamente, ossos e dentes, sangue, suor, pelos, enfim. Todo material que tem a célula é passível à extração do DNA e possível a obtenção de perfil genético. Salientando que toda coleta de vestígio na cena do crime é atribuição específica do perito criminal, tá? E eu considero esta etapa uma das mais importantes dentro do contexto da genética forense, além, obviamente, do isolamento e da preservação do local do crime, ok? Marek, você está falando aí do perfil genético, né, que é através dele que a gente consegue individualizar uma pessoa. E o que é esse perfil genético? Bem, o perfil genético nada mais é do que uma análise de todos os marcadores genéticos do tipo STRs que temos hoje no mercado. Tá? Não é Marek que está dizendo quais são esses marcadores, não é ninguém. É o FBI, tá, que estabeleceu que atualmente você pode utilizar até 24 marcadores do tipo STR. Então você compra os kits, tá, que vão ser responsáveis por reconhecer 24 regiões do nosso genoma. São regiões intrônicas do nosso DNA, ou seja, são regiões que não codificam proteína nenhuma. Você não vai ter acesso a informação nenhuma daquele vestígio. Você só vai ter acesso ao quê? Às informações de identificação. Não vai ter acesso a informações do tipo: é um indivíduo que pode ter uma região aqui que pode desenvolver câncer. É um indivíduo que tem alguma situação anormal. Não temos acesso a isso. Até porque isso é ilegal. Nós só temos acesso às regiões intrônicas, que são consideradas, entre aspas, o DNA lixo. Tá? Que para a perícia de lixo não tem nada. Porque são justamente os STRs, né, 24 STRs, localizados nas regiões intrônicas do nosso DNA, que são utilizados para a identificação humana. Então, pois bem, quando se analisa essas 24 regiões,
são analisadas através da eletroforese capilar. Lembra que eu mostrei a figura lá atrás? Pronto, é aquela máquina, aquele sequenciador que consegue fazer essa análise. Depois que essa análise é feita, nós conseguimos o perfil genético daquela amostra e podemos proceder nas demais partes do exame. Certo? Como é que é feito esse exame? O exame de DNA é um exame comparativo. Você precisa de duas amostras para comparar. Você não pode simplesmente pegar o sêmen daquele preservativo que eu mostrei e dizer que é de fulano. Não, você vai dizer que é de um homem que tem o perfil genético tal. Aí agora você precisa comparar com suspeitos para ver se esses suspeitos possuem o mesmo perfil genético do sêmen que a gente analisou, tá? Então, de fato, o que você vai fazer no exame de DNA é comparar os 24 STRs, né, os 24 marcadores STRs da amostra referência, que é a amostra que você sabe a origem dela, você sabe de onde ela veio, de quem ela veio, ou seja, do suspeito, com os 24 STRs da amostra questionada, que é a Q, que é aquele vestígio que você recebeu. Então, na prática é o seguinte: todos os vestígios que você recebe no laboratório são amostras questionadas. Por quê? Porque você não sabe a origem delas, você não sabe quem é o doador ou quem é a doadora delas. Então você faz a rotina laboratorial da genética forense todinha e consegue o perfil genético. Então, voltando ao mesmo exemplo do estupro, pegamos uma calcinha com sêmen, fizemos a análise genética, obtivemos o perfil genético, é esse. Tem suspeito para comparar? Tem. Traz. Bateu? Bateu. Pronto. E é assim. Não bateu? Não bateu. Traz outro suspeito até achar de quem é aquele DNA. Ok? Aí você me pergunta, mas Marek, por que trabalhar com DNA? Por que o DNA tem sido tão utilizado e a tendência é que venha a ser utilizado cada vez mais para resolver crimes? Muito simples. O DNA possui vantagens que só ele tem e uma importância absurda para resolver 3 tipos de grandes crimes. Por exemplo, a primeira grande vantagem dele é a obtenção da amostra. É uma amostra muito fácil de ser obtida. Uma saliva, um toque. Passei célula de uma mão para outra, tá? É uma técnica muito sensível. Por quê? Porque bastam nanogramas de DNA. Isso são 6, 7, 9 células para se conseguir bons resultados. E é altamente confiável, não existe meio termo. Aquele perfil genético ou é daquela pessoa ou não é. Não tem dúvida, não tem meio de muro, não tem em cima do muro, ou é ou não é. E por que é tão importante? Porque através do DNA a gente consegue fazer a identificação de restos mortais, né, que são cadáveres que estão nos IMLs, sem saber a origem, sem saber quem são, né? Por resolver crimes sexuais, é um tipo de crime que infelizmente cresce muito no país, e por resolver crimes em série, né, os serial killers. Tá? E aqui eu trouxe 2 casos para que a gente possa observar como de fato o biomédico na genética forense consegue elucidar crimes. E o que isso, para mim, é o que mais me chama a atenção, o que mais me fascina dentro dessa área de atividade da biomedicina, que é a perícia criminal. É conseguir resolver crimes, trazer justiça. Isso, para mim, não tem preço, de fato. Tá? Então, trouxe 2 casos aqui. Vocês vão ver que, geralmente, casos que envolvem genética forense estão atrelados à mídia. Tá? São casos geralmente midiáticos, porque todo mundo está só esperando DNA para condenar alguém ou inocentar alguém. Tá? Então eu vou iniciar esses 2 casos com mídia. Tá? O primeiro é um vereador foi encontrado morto dentro do apartamento em Maceió. E aí queria saber quem foi o responsável por isso. E o DNA teve participação fundamental. Não só o DNA, a biologia também. Foram casos conjugados. O segundo também. O Ministério Público pediu a condenação de um acusado de estupro contra uma menina de 12 anos. Tá? Então, primeiro vamos avaliar esse caso aqui e depois o segundo. O caso 1 foi esse aqui. Um vereador foi encontrado morto dentro do seu apartamento com mais de 30 facadas. Tá? E supostamente esse vereador tinha um companheiro e supostamente esse companheiro teria ido à sua residência e efetuou, né, esse crime bárbaro que chocou a cidade de Maceió
e fugiu no seu carro. Esse rapaz, esse acusado, que está aqui de costas, foi preso na Paraíba, né, com o carro do vereador. Muito bem. E aí o laboratório entrou quando nessa jogada? A investigação, a Polícia Civil trouxe para o laboratório pertences, né, vestes desse suspeito, porque eles perceberam que existiam partes um pouco avermelhadas, tanto no par de sandálias que esse suspeito utilizava, quanto no casaco que ele usava. Tá? Então foi isso que a gente recebeu. A gente recebeu o par de sandálias do rapaz, do suspeito. Aqui está ilustrado. Fizemos a utilização de luzes forenses com filtros e comprimentos de onda específicos e verificamos que poderiam existir algumas manchas aqui que seriam de sangue, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Tá? Essas partes mais roxas aqui, ó, quando você joga a luz, te dizem que pode ser que tenha algum fluido biológico ali, com característica de sangue. Então fizemos o teste no pé direito. Se você observar a linhazinha do teste para sangue humano, acendeu. Ah, Mari, mas está clarinha, mas não importa. O que importa é que tem sangue ali. Não importa saber quanto, mas tem. De quem é esse sangue? Será que é do vereador? Se a gente descobrisse que era do vereador, a gente colocava esse rapaz na cena do crime. Certo? E no pé esquerdo também um pouquinho mais forte. Por quê? Porque a concentração sanguínea nesse pé aqui foi maior do que no outro. Ok. E aqui foi o blusão que ele trajava. Vários ângulos do blusão. E nós verificamos na região do capô uma partezinha mais amarronzada que parecia ter sido lavada e estava secando. Viramos pelo avesso. E vimos a região da etiqueta também, ó, um pouco avermelhada. Fizemos a coleta, tanto da etiqueta quanto do capuz. E positivo para sangue humano. Primeira pergunta respondida. É sangue humano. Esse rapaz teve contato com alguém que deixou sangue humano dele. Agora, de quem é? Será que era do vereador? De posse disso, o IML nos enviou amostras, né, a amostra de referência do cadáver, né, do vereador, e nós fizemos o comparativo para saber se o perfil genético encontrado na amostra referência que o IML nos deu era igual ao perfil genético desse sangue aqui. E foi exatamente o mesmo. Tá? Então isso colocou esse rapaz na cena do crime e toda a investigação procedeu nessa linha e o crime foi concluído, foi elucidado. O rapaz realmente foi o responsável pela morte do vereador. Foi elucidado, tá? Perícia confirma sangue do vereador na roupa do jovem que confessou o homicídio. Bem, e o caso 2, eu já mostrei para vocês a matéria, né, inicial. O Ministério Público pediu a condenação de um acusado de estupro contra uma menina de 12 anos. Para tal, nós recebemos as vestes escolares dessa menina, ela não morreu, tá? Está viva até hoje. A olho nu a gente não consegue visualizar nada, só que quando a gente joga uma luz forense, olha o que a gente verifica nessa região da camisa aqui, ó. Né? Supostamente sêmen, tem que fazer o teste. Na parte posterior, também, ó, não visualizamos nada a olho nu. E quando a gente joga a luz forense, olha aqui, ó. Manchas esbranquiçadas, levemente ressequidas, com características de sêmen. Como é que você comprova que é sêmen? Faz o teste. Recebemos uma calcinha também dela. E todos os dois testes, ó, positivo. 2 tirinhas, positivo. Fizemos o teste para identificação de sêmen humano, que é o teste imunocromatográfico para procura de PSA, que é o antígeno prostático específico. Beleza, Malik? Positivo. Tem sêmen aí. De quem é? Aí sim, nós entramos em contato com a investigação e dissemos: ok, tem sêmen de alguém aqui. Cadê os suspeitos? Enviaram para nós o suspeito. Comparamos fizemos a coleta, né, da mucosa oral. Fizemos a coleta da amostra referência dele. Comparamos com o perfil genético do sêmen encontrado aqui e foi o que? O mesmo. Ele teve que se explicar porque tinha sêmen dele na camisa e na calcinha de uma menina de 12 anos. Tá? Lembrando que, eu gosto de deixar isso bem claro, perícia criminal, o perito criminal não condena e não inocenta ninguém.
ele traz a verdade científica do ocorrido. Quem vai condenar ou absolver é o juiz, tá? O trabalho do perito criminal não é inocentar, não é acusar ninguém. Agora, a consequência do resultado do trabalho da perícia é que pode condenar ou inocentar alguém, perfeito? Ele tem toda a razão. Muito bem, caso 2, elucidado também. Após o exame de DNA comprovar estupro, homem é condenado a 10 anos de prisão nesse interior aqui de Alagoas. Tá? Aí você se pergunta, poxa Mário, que 10 anos é pouco. É, mas meu trabalho não é julgar, meu trabalho é mostrar a verdade científica. Tá? Achou pouco? Achei, mas não sou juiz, sou perito. O juiz, com certeza, na sua sentença, teve os seus argumentos de por que colocar 10 anos e não 15, 20 ou 30. Eu gostaria de trazer agora alguns conteúdos correlatos que possam ser de interesse. Esse é o meu Instagram pessoal. Eu coloco muitas coisas de perícia, informações, conteúdos atrativos. Tá aqui, @dr.marekhenrique, tudo junto. Temos também, eu sou coordenador da pós-graduação de Perícia Criminal e Ciências Forenses do Centro Universitário Tiradentes, em Maceió. E esse é o perfil do Instagram da nossa pós-graduação. Nós temos essa pós-graduação desde 2016 e desde então fechamos 2 turmas por ano, o que é fantástico para nós, fantástico para a perícia, fantástico para discussões futuras. Bem, e aqui à direita, um projeto idealizado por mim, que é o Simpósio Alagoano de Perícias Criminais, que já vai na 2ª edição. A primeira edição foi em 2017. A 2ª edição estava marcada para abril agora, só que devido a essa pandemia teve que ser adiado e está adiado, tá? Mas, para você que está vendo essa palestra aqui online, nós temos uma oferta muito boa para você, que eu vou deixar no final do vídeo, tá? As inscrições estão abertas e é realizado presencialmente na cidade de Maceió. No final do vídeo vai ter o link para acesso, inscrição, tudo certinho, tá bom? Só lembrando mais uma vez, tá pessoal? Se você gostou desse vídeo, é muito importante para a gente esse feedback. Você clica no curtir, dá aquela curtida, dá aquele like, se inscreve no nosso canal, para você sempre ficar recebendo informações e conteúdos de qualidade sobre a perícia criminal que a gente vai colocar aqui, tá? Muito obrigado. E se você é amante da perícia criminal assim como eu, recentemente eu escrevi um livro intitulado DNA e Esquartejamento. E este livro agora está disponibilizado no formato de e-book. E o link para você adquirir ele estará no final do vídeo. Bem, e eu gostaria de finalizar essa pequena conversa que tivemos aqui com uma mensagem de apoio, de força, de perseverança, que é o que a gente tem que ter na vida. Tá? A vida não é fácil e o que a gente tem que fazer é o quê? Facilitá-la, não dificultá-la. Então, nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Não existe nada impossível. Tudo é só uma questão de tempo. De tempo, de foco, de força, de perseverança e de não desistir. Tá bem? Deixo aqui meu muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e até uma próxima oportunidade.